E o destino da próxima viagem é a África, mais especificamente a Nigéria. Então, eu te espero aqui no mês que vem para poder descobrir se eu consegui andar pelas ruas desse país totalmente diferente de todos os outros que eu já visitei, ou se foi uma viagem a um país não tão diferente dos outros assim, não sei. Então, eu te espero aqui no mês de maio para ver como é que foi a minha viagem até a Nigéria. Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Senhoras e senhores, é um prazer recebê-los aqui. Apertem os cintos e tenham todos uma boa viagem. Antes desse vídeo começar, eu só quero pedir pra vocês desculpas, na verdade, explicar pra vocês por que tá sem vídeo no canal esses dias. Como vocês podem ver bem aqui embaixo, né, eu tô de microfone novo. O microfone antigo meu, quem me acompanha no Instagram deu pra perceber toda a luta que eu tive pra conseguir adquirir esse microfone, adquirir um microfone novo, né. Então vou estar deixando meu arroba aqui, bem aqui, né, pra vocês me acompanharem e tal. E é por causa da saga do microfone que eu fiquei sem gravar vídeos, tá ok? Mas agora tá tudo ok, tá tudo certo. Na verdade, essa é a segunda eu já tinha gravado, né, anteriormente com outro microfone que tinha dado problema. Tive que descartar. Gravei esse vídeo hoje mais cedo, só que por conta do áudio, da captura do áudio, não saber posição de microfone. Desculpa, eu sei que ficou um pouco alto. Mas, né, posição do microfone, a captação dele e tal. Eu vou estar gravando esse vídeo pela terceira vez, mas creio eu que dessa vez vai ficar direitinho. Olha, Noelle. Olha, cara. Tá ok? Vou trabalhar aqui bem o meu tom de voz para não ficar muito alto, né? Tô de olho ali nos picos de grave enquanto tô dando essa palavrinha aqui com vocês, mas sem mais delongas, vamos pro vídeo, tá ok? Então vocês vão ver eu falando aquele mesmo formato de todos os vídeos do 1212, tá bom? Então, novamente, desculpem, peço desculpas por não ter vídeo no canal, mas foi por motivo de força maior. Então, agora sim, vamos continuar. No mês de maio, eu desembarquei na Nigéria com Hibisco Roxo, e esse livro foi, assim, totalmente diferente dos outros países que eu vi, sabe? Muito incrível. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais para vocês sobre esse livro, mas também sobre uma cultura um tanto quanto ancestral, eu acho que eu posso colocar assim. Mas antes de mais nada, deixe-me me apresentar. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Então vamos primeiro, né, antes de falar a minha visão sobre o livro, né, um pouco sobre a ficha técnica, eu acho que eu posso colocar assim, né, de Hibisco Roxo. Então, antes de mais nada, né, Hibisco Roxo foi lançado aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras, né, em 2011, tem aí os seus 13 anos, né, de lançamento. Ele é essa autora, né, a Chimamanda Ngozi Adichie, muito provavelmente estou pronunciando o nome dela errado, né? Mas esse é um dos vários livros que ela tem, publicados aqui no Brasil, todos pela Companhia das Letras. Mas, pelo que eu andei olhando, né, quando eu estava procurando um livro que se ambientasse na Nigéria e tal, eu acho que assim, quase que 100%, né? Não vou dizer 100%, mas a maioria das pessoas estava dizendo que esse livro, além de ter essa questão de ambientação muito boa, é quase que uma autobiografia da autora, né? O que eu achei bastante interessante. Inclusive, ele tá aqui ele tem, né, 328 páginas
E a categoria das categorias da Amazon ali, né, que ele mais se adequa, eu achei de ficção contemporânea. Ele atualmente tem 7.380 avaliações na Amazon e tem uma média de nota de 4.8. É um livro muito bem avaliado. E o primeiro ponto que eu acho que eu sou obrigado a trazer aqui para o canal, falando sobre o quão diferente esse livro é dos outros, né, que já passaram aqui no projeto, é quanto à marcação do próprio livro. Ele não tem capítulos, né? Ele tem partes, mas ainda assim não é descrito parte 1, parte 2 ou parte 3, né? Eu é que estou colocando essa divisão. Então, ele já começa primeiro por essa diferença, né? E por essas partes, né, serem divididas com feriados católicos, sabe? Meio que assim, o livro começa acho que um dia antes de um feriado católico, não me lembro qual agora, né? Mas no final dele acontece uma coisa que, assim, pela atmosfera, tudo que o livro traz, narrando sobre esse dia em si, porque narra um dia só, né? Dá pra perceber o quão o clima ficou pesado no final desse dia, né? Não no final do dia, na verdade. No final desse momento, que é narrado nessa parte. Para aí, volta a segunda parte, que é a maior parte do livro. Volta anos, não, mas meses antes, né? E depois a terceira parte é anos depois da primeira parte. Então, se a gente fosse colocar uma ordem cronológica, né, pela história aqui, seria a parte 2, a parte 1 e a parte 3. Então, achei essa didática um tanto quanto diferente e quis trazer aqui para o canal. É verdade. E assim como na primeira parte tem um final chocante, né? A segunda parte também tem um final que eu particularmente fiquei assim, de queixo caído, porque eu não esperava. Mas a terceira parte deixou a desejar. O final do livro deixou a desejar. Eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente, mas deixa eu contextualizar, deixa eu trazer para vocês aqui para a história de Bisco Roxo. O Bisco Roxo é narrado pela Kimbila. Ela é uma adolescente que vive com o irmão mais velho, o Jaja, a mãe e o pai, numa casa boa, né? O pai é um empresário, né? Tem muito dinheiro, tem vários investimentos em vários ramos ali na Nigéria. E então eles são uma família, não vou dizer nem classe média, uma família rica mesmo, né? Só que o pai é um extremista religioso demais, católico, para ser mais preciso. Mas daquele tipo de rezar missa não, como é que é? De ir na missa, rezar o rosário. Eu nem sei se tem diferença de terço para rosário, mas deve ter, né? Não faço a mínima ideia, eu não sou católico, desculpem. Mas é do tipo que reza, que vai na casa do padre e tem que confessar, e tem que rezar antes de almoçar, antes de qualquer refeição. E aí, é daquele tipo de extremista muito pesado. Muito pesado. Não quero ir pro inferno. Você vai sim. E se fosse só isso, até aí estaria tudo bem, né? Mas não, o cara é tão extremista, mas tão extremista nessa questão de tanto para ele quanto para a família dele, que ele abomina totalmente, irrevogavelmente a religião, como é que chama a religião? Ibó. É Ibó? Não, desculpa. Não, é isso mesmo. A religião Ibó. Porque a religião Ibó é a religião mais praticada na Nigéria. Inclusive o pai o avô da Kimbila, né? O pai do pai dela, né? O pai dela chama Eugênio, né? E o avô deles é da religião Ibó. Ele pratica a religião Ibó. O cara não deixa os meninos ficar com o avô, ter um contato com o avô. Quando vai para casa do avô, tem tempo para poder ficar. Os meninos não podem sentar, né? Os meninos não podem comer nada, beber nada, porque ele fala que se eles fizerem alguma coisa que não sei o que, eles vão estar impuros. E o cara, assim, é muito metódico com isso. Ainda assim, pensando por um lado, se fosse só do tipo que fala muito e não age
vamos colocar assim, estaria ok, né? Ainda assim seria um pé no saco, seria um porre, né, com tudo mais, mas ainda assim seria ok. Porém, contudo, entretanto, todavia, não é bem assim. O cara é ferranho. Quando eu digo ferranho, é do tipo que castiga, do tipo que bate, mas bate pra desmaiar. É mais ou menos assim que a Quimbila conta a nossa história. E pra piorar o caso, ele não faz isso só com os filhos, faz isso com a esposa, independente se ela está grávida ou não. O cara sabia que a mulher estava grávida. A mulher teve um trecho aqui que eu fiquei bem sensibilizado com ele. Melhor, com ele não, com a mulher. Que ela estava enjoada e tal, que não sei o que. O cara bateu nela tanto que ela perdeu o bebê. E pela história, como a história é narrada pela Quimbila, né, a gente não tem essa visão muito detalhada, né, muito explícita, eu acho que eu posso colocar assim, porque ela é só uma adolescente. Mas não foi só uma vez que aconteceu isso, da mãe dela apanhar estando grávida. Então, é bem pesada a história. Eu disse, Berenice, segura, nós vamos bater. Então, como eu disse, o pai deles, da Quimbila e do Jaja, né, é uma pessoa muito extremista. Ele não aceita que os filhos falam a língua nativa, né, da Nigéria, que é o Igbo. Não, eles têm que falar inglês. Em meio religioso, dentro de casa com ele, tudo tem que ser em inglês. O cara é literalmente um cara negro que rejeita toda a cultura africana para aceitar de bom grado uma cultura europeia, sabe? E, como eu disse, pelo livro ser narrado pela Quimbila, uma parte que também me deixou bem sensibilizado é quando a Quimbila fala que ela tem que ser a primeira da escola, o pai exige, né? Ela seja a primeira da escola, a primeira da classe, e que ela tem um trecho que ela narra que ela não fica no primeiro lugar. Então ela fala que ela já sabe que o pai vai castigá-la, que não sei o que e tudo mais. E nesse trecho, justamente quando ela fala da escola, dá pra perceber que a menina pura e simplesmente quer fazer tudo pra agradar o pai, com o intuito não de apanhar, de não apanhar no caso, né, do pai, mas não, tudo porque ela só queria um abraço do pai, um momento de carinho do pai. Isso me pegou forte, eu falei, gente, até onde o extremismo religioso pode ir? O quanto isso está afetando essa garota, o Jaja, a mulher, e o cara não percebe. Aí vocês devem pensar, poxa, mas o cara bate na mulher, faz isso com a mulher, que não sei o que. Depois ele leva a mulher para o hospital como se nada tivesse acontecido, né? Os filhos machucados, que não sei o que. Não é que ninguém percebeu nem nada, né? É um tipo de violência doméstica, né? Aí que tá. Justamente pelo pai deles ter dinheiro, ter muitas empresas e tudo mais, ele também faz muitos serviços sociais. Ele ajuda muito as comunidades, né? Arrumar emprego, a um monte de coisa. Então as pessoas veem o pai deles como uma pessoa boa, uma pessoa que ajuda todo mundo, né? Que só está preocupado com a educação dos filhos, isso, aquilo, outro. Então eles não veem ele como esse monstro que ele realmente é. Então é um livro muito delicado, muito bom, muito pesado e, creio eu, sem papas na língua para falar que também é muito necessário. Principalmente quando há um trecho aqui no livro muito importante, né, principalmente nessa segunda parte, né, no caso, quando a Quimbila e o Jaja precisam ficar alguns dias na casa da tia deles, a Ifelma, né? Porque a tia deles mora em outra cidade. É uma cidade onde a população toda é bem pobre, né? Para ser mais exato, apesar da tia deles ser uma professora universitária, ainda assim mostra muito bem nessa parte. Eu amei essa parte no livro, que mostra muito a diferença, onde há escassez de água, há escassez de alimento, de combustível, de saúde, de tudo, sabe? Então vê a narração da Quimbila, né? Na parte ali onde ela fala sobre
sobre a água, né? Mais necessariamente sobre o uso da água no vaso sanitário, eu achei muito engraçado. É o que eu falei, Fia, você achou que a água vinha da torneira só na sua casa? Não é bem assim, não, né? E já pegando um gancho aqui, é uma prima deles, da Jaja e do Jaja e da Kimbila, né? Agora eu esqueci o nome dela, deixa eu até colar aqui, porque me deu um branco legal no meu roteiro. Deixa eu só achar aqui o nome dela. O Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem. A Maca. A Maca, ela é narrada aqui no livro como também uma adolescentezinha, né, se eu não me engano. Se ela não tá na idade da Kimbila, ela tá um pouco mais velha que a Kimbila, mas ainda assim mais nova que o Jaja. Ela chega assim, né, a falar com eles assim, vocês não assistem televisão não, porque vocês estão enjoados de tanto ver televisão. Ai, vocês não comem isso porque já estão enjoados de comer. Ela tem uma visão da prima, né, e do primo, de que como eles são tão ricos, nunca tiveram necessidade de nada, que não sei o que, eles são snobs, né, por isso que eles não falam tanto, que não sei o que também. Mas não, quando ela descobre que os primos, principalmente a prima dela, eram reprimidos, não falavam nada, não sabiam fazer as atividades domésticas e tal, tinham um cronograma muito detalhado do que fazer durante o dia, com os horários e tal, e que isso tudo era imposto pelo tio dela, é que ela percebeu que a prima não estava agindo por ser snob. A prima estava agindo aquilo por medo de contrariar o tio, né, ou o pai dela no caso, e acabar sofrendo por isso. Então, também é uma parte delicada, uma parte sensível, uma parte muito bonita que eu achei no livro. Não gostei. Que isso? Asmei. Já uma parte no livro que eu não achei tão necessária assim, achei tão assim... Poderia ter ficado de fora, que não mudar em nada. Tipo assim, não me dá em nada, né? Mas esse detalhezinho sim poderia ter tirado que não mudar em nada. É que a Kimbila acaba se apaixonando pelo padre lá da região, né? Ele é um padre católico, mas ainda assim não tão católico como o padre que o pai dela costuma seguir, né? Então ele é como se fosse um padre mais descolado, eu acho que eu posso colocar assim. A parte em que o padre ajuda ela a entender mais sobre o mundo em si, né? Sobre se entender, se descobrir, né? Como uma garota, como uma mulher e tal, achei bastante interessante. Agora essa parte dela se apaixonar por padre, o padre nem larga o sacerdócio por causa dela, então assim, pra quê? Sabe? Não achei necessário não. Mas uma parte sim necessária, que eu achei bastante interessante, é quanto à cultura, né? Eles têm uma passagem aqui que eles veem os ritos de... Deixa eu até colar aqui, os nomes estão totalmente diferentes, gente, então desculpa se eu vou estar parando um pouco aqui para ler, porque eu realmente não sei. É a cultura, né, no caso, que eu falei, a cultura ibó, mas mostra sobre os mumuos. Não, como é que é? Não tem dois U, não. É muos. Pra quem já assistiu o filme ou já pesquisou na internet alguma coisa sobre a cultura africana, já deve ter visto aquelas máscaras alongadas, né, feitas de barro ou de cerâmica, aquelas pessoas todas vestidas de palha com o corpo pintado e tal. Tem essa citação no livro que eu achei bastante interessante, e principalmente essa parte no livro, por ser narrado pela Kimbila, a Kimbila fica meio assim, poxa, é interessante, é diferente, eu tô curiosa, eu quero conhecer, eu quero saber mais sobre, mas eu passei a minha vida inteira com meu pai me dizendo que isso tudo é do diabo, que isso tudo é errado, que essas pessoas vão pro inferno, que não sei o que. Então o livro traz bem esse conflito interno que a Kimbila tem entre querer conhecer, ter o conhecimento, explorar mais, mas ao mesmo tempo ter essa visão de que se ela descobrir, se ela for cultuar qualquer coisa, ela vai pro inferno. Então é bastante interessante isso no livro também. Nada é por um acaso. Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado.
Agora, o último ponto que é importante eu colocar aqui, até porque faz sentido na nossa narrativa, é quando o livro fala sobre o regime militar que a Nigéria acabou passando, né? Principalmente as perseguições que as pessoas sofreram, né? Isso é bastante importante eu citar aqui, principalmente para a nossa história, porque justamente por conta disso que a Quimbila e o Giage acabam passando um período na casa da tia, porque o jornal onde o pai... acho que o pai era proprietário do jornal, né? De um dos jornais lá da cidade. Começou a ser perseguido, então ele ficou com medo de acontecer alguma coisa com os filhos, então ele manda os filhos para a irmã dele, né? Para ficarem com a irmã dele e tudo mais. Então, essa descrição, a própria tia deles depois fugindo para os Estados Unidos, né? Justamente com medo desse regime, foi bem colocado, apesar de não muito detalhado, mas foi bem colocado e foi importante para a narrativa, principalmente para a terceira parte, que, como eu disse, né, particularmente, não foi do meu total agrado essa terceira parte. Eu achei que, por tudo que a Quimbila passou, por tudo que ela viu, por tudo que ela vivenciou, eu esperava que ela se rebelasse no final das contas, que ela se revoltasse com tudo, que ela mudasse totalmente não vou dizer nem sua linha de raciocínio, porque não é bem isso que é colocado no livro, mas pelo menos que ela se rebelasse, sabe, que ela não seguisse mais isso que acontece aqui no final, que eu não vou dar spoiler, mas não é bem narrado assim, não é bem colocado assim, então eu fiquei meio que assim, tá ok, não concordo, mas tá ok. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Nessa parte da ambientação, eu acho que assim, o que ficou mais claro pra mim, o que ficou mais nítido, foi encontrar duas cidades totalmente distintas no mesmo país. Eu sei que pra gente que mora no Brasil, isso é fácil da gente ver, mas é porque o nosso país é um país grande, né? Então a gente ter essa diferença cultural, né? Tanto cultural, mas também de escassez de alimento muito acentuada, não vou dizer que nem é fácil nem é difícil, mas pensando numa questão de tamanho de país, é normal de se ter. Agora, no país que a gente pensar que quase que o tamanho de 1 ou 2 estados aqui do Brasil, dependendo do estado que você pegar de referência, né? É um absurdo, sabe? É literalmente um absurdo. Então eu consegui ver, foi muito bem ambientado isso no livro, né? Uma família muito rica, com água encanada, energia elétrica, comidas e tudo mais. E a outra lá, sem água, tendo que buscar água com balde, racionamento de água, alimento que no mesmo dia, teve mudança de preços durante o dia inteiro, por questão da oferta e da procura, né? No caso, a questão da mão de obra, de trabalho também ser diferente. Os problemas que aqui, né, na cidade da tia deles, da Ifelma, com relação à saúde, com acesso à saúde, é muito bem detalhado no livro. Eu achei, sim, de uma delicadeza da autora colocar isso na a ambientação nessa parte para mim foi incrível. E também já pego um gancho aqui para falar, uma parte que eu gosto muito de falar nessa parte de ambientação, que é quanto à alimentação. 2 pontos que eu acho que ficou bastante nítido ali a diferença, né, da alimentação, é que na casa dos pais da Quimbila, né, eles usam, por exemplo, o óleo de azeite, que, querendo ou não, é um tanto caro, né? Acho que até que no Brasil é um pouco mais caro, né? Agora, na casa da tia, é usado óleo de dendê. Então, eu não sei se é o processo, a extração, não entendi muito bem como é que funciona isso. Mas o modo como é trabalhado o óleo de dendê, a questão da fumaça, a questão do cheiro, a questão disso, é muito bem colocado, porque a Quimbila não está acostumada com isso. Então ver ela narrando ali e tal, que ela passou mal, que não sei o que, a questão do calor também, que a cozinha acaba ficando mais quente, é bastante interessante essa parte no livro. Isso, e como eu disse, né, tem a questão da comida também,
que na casa do pai dela, eles comem, se eu não me engano, é só no café da manhã. Mas na casa da tia, quando der, eles estão comendo. Pelo que eu entendi, é uma comida um tanto quanto acessível e bastante nutritiva. É uma espécie de feijão. Deixa eu até pegar o nome aqui para vocês. É o OKPA. Eu acho que chama OKPA, né? É uma espécie de... Eu até notei aqui que eu andei pesquisando. É uma espécie não. É um feijão que é cozido e tal. Mas que ele é feito como se fosse... O formato dele é como se fosse um angu do dia seguinte. Melhor. Não, do dia anterior. Do dia seguinte não, desculpa. Do dia anterior. Que ficou na geladeira e que você precisou cortar ele em cubinhos, sabe? É bem isso, só que é claro, não é da cor do angu, é da cor de um feijão. E eles comem assim, com gosto, sabe? Eu achei bastante interessante essa comida típica, porque literalmente é uma comida típica da Nigéria. Então, ainda bem temos um livro com uma comida típica, né? Além dessa comida típica, né, eu já puxo o gancho aqui também, porque depois do avô deles, né, da Quimbila, do Jaja, de todo mundo ali, da criançada toda, comer esse Okpa, né, com remédio, porque ele começou a passar mal e tudo mais, ele fala também de uma lenda. Aí então eu já puxo aqui uma lenda nigeriana, a lenda do cachorro e do jabuti com o casco rachado, né? Eu achei assim incrível. Eu tenho certeza de que é uma... Eu diria que eu pensei em folclore. Não sei se a palavra se aplica também para esse conto, né, que o avô deles fala, mas creio eu que seria uma espécie de folclore nigeriana, né? Eu achei... Eu entendi bem a mensagem que ele quis colocar ali. Eu achei muito bonito, né? Também tem o que eu coloquei aqui, o Okida. Okida, eu acho que a gente quem já viu o filme, né, ambientado ali acho que na África como um todo, né? Aquelas espécies de mototáxi, só que tem umas cabines atrás, né, para 2 pessoas ou mais. Tem também no livro. E tá, eu coloquei aqui também os rituais, né, feitos na rua, né, que nem eu já falei, o Igbo e tudo mais. O Igbo é a cultura, é o Momo, né? Mas uma coisa aqui que eu coloquei no roteiro que eu achei, assim, diferente de todos os outros países que eu visitei durante essas leituras minhas, foi o ritual fúnebre. É literalmente uma coisa que eu nunca imaginei que fariam isso, que seria um tipo de coisa que é feito, né? E pelo jeito é feito na Nigéria, e que eu fiquei assim encantado. Nossa, foi muito lindo. Pena que a Quimbila não pôde participar e trazer mais detalhes, mas os detalhes que ela trouxe no livro foram bastante interessantes. Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela. E depois de conhecer essas 2 cidades totalmente diferentes uma da outra na Nigéria, eu digo que Hibisco Roxo é um livro que tem uma ambientação muito rica, uma cultura muito bem colocada, mas ao mesmo tempo ele explora muito bem o quanto o catolicismo pode destruir uma família, principalmente nas famílias onde há o extremismo, sabe? Eu acho que eu resumo Hibisco Roxo desse modo e resumo bem. Então, com isso, eu fecho o Hibisco Roxo com 4,5 estrelas, porque, como eu disse, o finalzinho dele só pra mim que não foi de todo o meu agrado, mas com toda a experiência, toda a cultura, tudo que o livro trouxe de ambientação, de um contexto, de um tudo, foi perfeito, simplesmente perfeito. Porque que tem pronto, a gente sente, não é, Nicole? Então agora eu me despeço da Nigéria. Eu agradeço por me mostrar cultura, alimentação e vidas totalmente diferentes das outras que eu já vivenciei nos outros livros, né? Mas chegou a hora de eu ir para o aeroporto em busca da minha próxima viagem por um
país totalmente diferente dos outros que eu já fui. Exatamente. E agora que eu já visitei os 5 continentes, chegou o momento de eu revisitar esses continentes, só que com outros países. Então o primeiro continente que eu vou revisitar vai ser o continente americano, só que agora mais ali para a América Central. Eu vou estar indo para o México. Então eu espero vocês ainda nesse mês de junho, né, já que o livro do mês passado, deu uma atrasada, né? Então eu espero vocês ainda esse mês de junho aqui no canal para poder descobrir como é que foi essa minha descoberta, essa minha andança nesse país um tanto quanto caliente e ao mesmo tempo perigoso. Gente, meu espanhol é horrível. Ou se esse livro ambientado no México foi mais um livro com ambientação ou com uma cultura muito americanizada? Bom, espero que não. Então, eu aguardo vocês no final desse mês de junho aqui no canal para poder descobrir como é que foi a minha viagem para o México, ok? Então, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Não, com sinceridade, se o lógico precisar, eu tô rindo, mas é vontade, eu tô com vontade até de morrer.